Então, agora eu vou explicar aí a diferença entre prontuário eletrônico e prontuário de papel, tá? Então, aí até uma brincadeira aqui de um médico analógico e um médico digital, né? Então, o analógico está lá no prontuário de papel e o outro, o médico digital, já está usando o eletrônico. Além disso, antes de começar, eu vou falar de um ponto, né, que é uma fama ruim, né, que os médicos têm, que é a letra do médico, né? Então, o prontuário eletrônico não tem esse problema, também traz mais segurança, porque imagina, pegar um prontuário, uma letra que você não entende, né? Quem já passou por isso, né? Quem aí, né, que está acompanhando, né, nos tempos lá, por exemplo, de interno, de residente, tinha que pegar aqueles prontuários lá na enfermaria e tinha páginas inteiras que a letra era difícil de entender, né? Tinha que chamar até um arqueólogo, né, para decifrar os hieroglifos lá que tinham naquele prontuário, né? Abreviações, né, às vezes podem causar confusão. Então, por isso que o uso de um prontuário eletrônico traz mais segurança também, porque você não vai ter aquelas garranchões lá, né, de letras, né, letras de médico, né? Eu fico até muito triste com essa fama, né, da letra do médico, né? Mas a minha letra é boa, tá? Alguém aí já deve ter visto quando eu escrevo algumas coisas lá, eu ponho às vezes umas mensagens lá nas stories, né? Escrito à mão, aquela é minha letra, ela é meio de forma, né? Aqui, ó, a doutora Renata, né, tá falando muitas vezes, né, teve que se virar para entender a letra dos colegas nos prontuários, né? É isso aí, pessoal. Então, isso é uma vantagem, né? Isso é segurança para o paciente. Tá? Quem trabalha em hospitais, que tem rotina, né, de segurança do paciente, uma das coisas é o registro, né? E que esse registro seja de forma que as pessoas possam entender. Então, muitas vezes, tem hospitais que recomendam não abreviar, não fazer abreviações, recomendam escrever por extenso algumas situações, né? Então, isso traz mais segurança, tá? Então, aí, falando do prontuário eletrônico e o de papel, né? Primeiro, a questão do armazenamento, como eu falei para vocês, o eletrônico você vai armazenar de forma digital, não vai ocupar espaço, né? E o papel ocupa espaço. Além do que, o papel pode molhar, pode pegar fogo, pode perder, né? Podem roubar, né? Então, tem um monte de coisa que é inseguro hoje em dia, comparando o prontuário de papel com o eletrônico, tá? Atualização e edição, né? Que é uma coisa que comprometeria a segurança. O prontuário eletrônico não tem, né? Se você acessar lá depois que foi fechado, vai ficar um registro de acesso, vai ficar um registro de edição, tá? Enquanto o prontuário físico, que é feito à mão, fica sujeito aí a rasuras, alterações, né? A questão de ficar ilegível também, né? Compartilhamento, isso também é muito legal, né? Eu trabalho aqui numa clínica e, como todos os médicos do corpo clínico decidiram, e os pacientes também, né? Porque hoje em dia, com a LGPD, o paciente autoriza o compartilhamento das informações. Então, lá dentro, pacientes atendidos na clínica por um médico, esse prontuário pode ser visto pelo outro médico e poder acompanhar esse paciente, né? Porque somos vários especialistas. Então, às vezes, o paciente passa em mais de um médico lá dentro da clínica, né? Por alguma questão, precisa passar com o reumatologista, com a dermatologista, comigo, que é médico de família, a gente consegue fazer esse acompanhamento através do prontuário do paciente que está unificado para todos os médicos. Então, é uma praticidade muito grande, tá? A questão de economia e sustentabilidade, né, que está tão na moda aí, falar de sustentabilidade. Então, o papel, né, é algo que não é sustentável como o uso dos meios eletrônicos, tá? E a questão de backup e recuperação de informações. O prontuário eletrônico, hoje em dia, com as ferramentas que estão vindo de inteligência artificial, por exemplo, alguns prontuários têm até ferramenta de busca interna. Você vai dar uma busca, ele vai buscar lá no prontuário algumas informações do paciente, tá? Enquanto que o de papel você vai ter que ficar procurando lá, né, as informações, tá? E o que não é considerado um prontuário eletrônico, tá? Porque muita gente, quando faz telemedicina, eu até pergunto, né, um colega vem assim, Zdruba, eu estou fazendo telemedicina. Eu falo, que legal, como é que você está fazendo? Eu uso o WhatsApp, eu uso o Zoom, eu uso o Word para registro das informações, né? Bloco de notas. Eu falo, cara, isso não é a maneira correta, tá? Porque o Word, por exemplo, você fez um documento no Word, isso eu já vi antes, né, da era de pré-medicina, né? Colegas que faziam, né, no Word as anotações do prontuário do paciente, em vez de fazer por escrito, deixavam arquivos no Word. Não é válido, porque o Word não vai fechar com uma trava de segurança, um registro, e aquilo ali
fechou aquele arquivo e não tem mais como mexer nele, ou se foi editado, ele não fica mostrando que isso houve uma edição e quando foi feito. Então, o Word não é um prontuário eletrônico. Um bloco de notas é o mesmo princípio. Você fez uma consulta via WhatsApp, né? Não está certo, porque não é a maneira correta de fazer. Ah, mas eu fiz um print de tela e guardei o print de tela. Não vale nada. Print de tela você precisa levar num cartório, fazer uma ata notarial para ele ter uma validade legal, né? Então, não funciona dessa maneira, tá? Então, isso não é seguro e não é nem prático, falar, né? Assim, não tem praticidade, né? Parece fácil, mas não é prático no final das contas, tá? Então, hoje, o que também se exige? Que os prontuários eletrônicos, eles façam armazenamento em nuvem, né, das informações com backup, né, em nuvem. Por que também isso é mais seguro? Porque antigamente, lá no início dos prontuários eletrônicos, eles ficavam instalados na máquina, no computador. E aí as informações ficavam no computador. Só que aí, né, ela estava com o computador na tomada no dia de uma tempestade, toma um raio e queima o computador e queima o drive, perde tudo, né? Então, dessa maneira que hoje é feita, você tem mais segurança porque aquelas informações não ficam numa máquina só, que pode ser roubada, extraviada, queimar, né, numa situação de pico de energia, tá?